De cada 10.000 barris de uísque escocês em maturação, apenas um vai para dentro dessa garrafa. Não é força de expressão, é o critério oficial de seleção do Johnnie Walker Blue Label. E para entender o que esse número significa na prática, é preciso entender o que acontece dentro de uma destilaria escocesa antes que qualquer barril seja escolhido. Começa pelo grão. A cevada usada nas destilarias que abastecem o Blue Label é selecionada por teor de amido. Quanto mais amido, mais açúcar fermentável. Mais açúcar, mais álcool. Mais álcool de qualidade, mais opções disponíveis para a Master Blender no momento da seleção. Esse raciocínio percorre toda a cadeia de produção do Blue Label. Cada decisão técnica existe para ampliar as possibilidades de escolha no final, não para simplificar o processo no meio. A Diageo, empresa que detém a marca Johnnie Walker, opera mais de 30 destilarias ativas na Escócia. Cada uma trabalha com fornecedores de cevada específicos da sua região. Algumas em Speyside, onde o solo e o clima produzem grãos com determinado perfil de amido. Outras nas Highlands do Norte, com suas próprias características agrícolas. A cevada não é intercambiável entre destilarias sem que o perfil do produto mude. Cada casa tem a sua cadeia de fornecimento, e essa cadeia é parte do que define o sabor final. A água entra logo depois. Cada destilaria usa a fonte local, rios, nascentes, lagos. E a composição mineral dessa água influencia desde a atividade enzimática durante a mosturação até o comportamento do destilado na maturação. A Clynelish, nas Highlands do Norte, usa água de fontes de granito. A Cardo, em Speyside, usa água do rio local. A Caoila, em Islay, trabalha com água que percorre turfa antes de chegar à destilaria. Nenhuma dessas fontes é equivalente à outra, e nenhuma destilaria vai para outra região buscar água porque a fonte faz parte do produto. O processo de maltagem transforma a cevada bruta em material fermentável. Os grãos são encharcados em água por 2 dias, depois espalhados em piso de maltearia por até 6 dias. A germinação ativa as enzimas amilases dentro do grão. São elas que vão quebrar o amido em açúcar mais tarde, na mosturação. Sem a maltagem, o amido permanece inerte. O açúcar não aparece. O processo inteiro trava antes de começar. Quando a germinação atinge o ponto exato, quando as radículas estão visíveis, mas o grão ainda não consumiu amido demais em seu próprio crescimento, ela precisa parar. O calor do forno, o kiln, interrompe o processo e seca o grão para preservação e transporte. É aqui que as destilarias que compõem o Blue Label começam a divergir de forma audível. Na Caoila, em Islay, a cevada é seca sobre fogo de turfa. A fumaça penetra o grão. O malte resultante carrega compostos fenólicos, guaiacol, cresol, outros compostos de turfa, que vão aparecer no destilado como defumação, iodo, às vezes até um toque medicinal. É um caráter intenso e imediatamente reconhecível. Na Cardo, em Speyside, a turfagem é mínima. O kiln usa calor mais limpo. O objetivo é preservar os sabores frutados e florais naturais da cevada, não sobrescrever com fumaça. O malte de Cardo sai com aroma de biscoito, levemente adocicado, sem a assinatura de Islay. Na Clynelish, o processo fica entre os dois. Turfa leve, suficiente para adicionar uma dimensão de fundo sem dominar o resultado. 3 destilarias, 3 formas de maltar, 3 maltes que vão se encontrar, décadas depois, dentro do mesmo copo. O malte seco vai para o moinho, onde é triturado em 3 frações. A casca exterior, a sêmola grossa e a farinha fina. A proporção ideal entre essas 3 partes fica em torno de 20% de casca, 70% de sêmola e 10% de farinha. A casca forma uma camada filtrante natural no fundo do mash tun durante a mosturação. Sem ela, a drenagem trava. A sêmola é onde está a maioria do amido. A farinha dissolve rapidamente no líquido quente. O produto moído se chama grist e vai para o mash tun. No mash tun, o grist encontra água quente em torno de 64 graus Celsius.
Essa temperatura ativa as enzimas sem destruí-las. Amido vira açúcar. O líquido resultante, levemente dourado, doce, turvo, é o wort. O processo usa 3 adições de água em temperaturas crescentes. A primeira extrai a maior parte dos açúcares fermentáveis. A segunda recupera o que sobrou. A terceira, o sparging, usa água mais quente ainda para limpar os últimos açúcares do grist. Essa terceira adição é fraca demais para fermentar bem. Não vai para os tanques de fermentação. É guardada e reaproveitada como primeira adição do próximo lote. O bagaço que fica no fundo do mash tun depois da extração, o draff, vai para fazendas locais como ração animal. É um dos poucos subprodutos industriais com destino imediato, sem processamento adicional. O wort resfriado entra nos washbacks. A levedura é adicionada. Por 48 a 70 horas, a levedura consome os açúcares e libera álcool e CO2. A fermentação gera calor. A temperatura precisa ser monitorada para não matar as próprias células de levedura que conduzem o processo. Nos washbacks de madeira que algumas destilarias do portfólio Diageo ainda mantêm, como a Cardo, a madeira porosa abriga bactérias lácticas que coexistem com a levedura e produzem ésteres frutados durante a fermentação. Ésteres de maçã, pera, frutas tropicais. Esses compostos nascem aqui, não na maturação. O barril vai amplificar e transformar, mas os aromas frutados que surgem no Blue Label têm origem nesses primeiros dias de fermentação. Fermentações mais longas, acima de 60 horas, produzem mais ésteres. Fermentações mais curtas produzem um wash, com mais caráter de grão e menos fruta. Cada destilaria calibra esse tempo de acordo com o perfil que busca. A Clynelish tende a fermentações mais longas para maximizar os compostos frutados e cerosos que definem seu caráter. A Cao Ila pode trabalhar com tempos diferentes porque a fumaça do malte já garante o caráter de fundo da casa. Quando a fermentação termina, o líquido tem entre 7% e 8% de álcool. É chamado de wash. Parece cerveja sem carbonatação. Vai para os alambiques. Os alambiques de cobre são onde o caráter de cada destilaria se torna mais legível. O cobre reage com os compostos de enxofre presentes nos vapores do destilado. Compostos que produzem aromas de borracha e vegetais se não forem removidos. Quanto mais contato entre vapor e cobre, mais esses compostos desaparecem. Por isso, os alambiques são polidos e, quando ficam finos demais com o uso, substituídos com réplicas da mesma forma. Mudar a geometria do alambique muda o caráter do destilado. Nenhuma destilaria faz isso de forma não intencional. A forma do alambique determina o quanto de refluxo acontece durante a destilação. Em alambiques de pescoço longo com a saída inclinada para cima, os vapores mais pesados condensam antes de sair e escorrem de volta para o fundo do alambique. Esse refluxo redestila os vapores pesados, resultando em um spirit mais leve e delicado. Em alambiques de pescoço curto com saída inclinada para baixo, como os da Clynelish, o refluxo é menor. Os vapores pesados saem com mais facilidade. O resultado é um spirit mais encorpado, com a textura cerosa e untuosa que é a assinatura da destilaria. A Cao Ila usa alambiques relativamente grandes para Islay, com pescoços mais longos do que muitas ilhas vizinhas. Isso produz um malte de Islay mais limpo do que Lagavulin ou Ardbeg. A fumaça está presente, mas sem o peso oleoso de outros Islays. É exatamente esse equilíbrio que permite usar Cao Ila em uma blenda sem que a defumação domine tudo ao redor. A primeira destilação, no wash still, eleva o álcool de 8% para cerca de 25%. O resultado é o low wines. A segunda destilação, no spirit still, é onde a separação acontece. Do spirit still saem 3 frações. A primeira, as heads ou foreshots, contém metanol e compostos de baixo ponto de ebulição que são tóxicos e de aroma agressivo. Volta para o processo. A última, as tails ou faints, é fraca e carregada de álcoois pesados indesejáveis. Também volta.
O que o destilador espera é o heart, o coração. O destilado com entre 65% e 70% de álcool que flui depois das heads e termina antes das tiles. Só essa fração vai para os barris. A decisão de quando cortar, quando exatamente abrir a válvula para o heart e quando fechá-la para começar as feints, é feita manualmente pelo destilador no Spirit Safe. Há instrumentos, há parâmetros, mas a experiência é insubstituível. O momento exato do corte varia entre destiladores e entre destilarias. E essa variação é parte do que dá a cada casa um caráter ligeiramente distinto, mesmo dentro do mesmo processo. O Spirit novo entra no barril com 63,5% de álcool. Os barris usados na maturação dos maltes, que compõem o Blue Label, são principalmente dois tipos: carvalho americano, que já maturou bourbon, e carvalho europeu espanhol, que já maturou Xerez. Cada um cede compostos diferentes. O carvalho americano, de grão aberto e rico em lactona de carvalho, contribui com notas de baunilha, coco e madeira doce. A extração é relativamente rápida. O carvalho europeu de Xerez é mais denso, extrai mais devagar, mas traz os compostos do vinho anterior: frutas secas, figo, cacau, especiarias. O Chivas 18 usa essas mesmas duas famílias de barris, mas o Blue Label vai além. Barris de Xerez do tipo Butt, os maiores, com capacidade de cerca de 500 litros, são usados especificamente para componentes que precisam de extração mais lenta e gradual ao longo de muitas décadas. Um barril pequeno extrai mais rápido, porque a proporção de madeira em contato com o líquido é maior. Para um malte que vai passar 40 ou 50 anos em maturação, um barril pequeno extrairia madeira demais e tornaria o produto adstringente. O butt grande permite que a maturação continue por décadas sem que a madeira domine. O regulamento escocês exige que o carvalho já tenha maturado outro líquido antes de receber o uísque. Isso significa que todo barril chega ao processo com uma memória química impregnada na madeira. Parte do caráter do Blue Label vem do bourbon americano, que veio antes. Parte vem do Xerez espanhol. E parte vem da própria madeira, que cede taninos, lenina e outros compostos à medida que o líquido penetra nas suas fibras ao longo dos anos. O clima escocês trabalha dentro dos armazéns de maturação de forma invisível, mas constante. Os armazéns são construções baixas de pedra, sem aquecimento, sem refrigeração. A temperatura oscila com as estações. No verão, o calor faz a madeira se expandir levemente. O líquido penetra mais fundo nas fibras do carvalho e entra em contato com compostos que ainda não havia alcançado. No inverno, a madeira contrai. O que foi absorvido durante o verão é parcialmente devolvido ao líquido, agora impregnado com os compostos que a madeira liberou. Esse ciclo se repete a cada ano. Um barril com 40 anos passou por 40 verões e 40 invernos. 80 ciclos de expansão e contração. Cada ciclo ligeiramente diferente do anterior, porque as condições climáticas nunca se repetem de forma idêntica. A cada ano, parte do conteúdo do barril evapora através dos poros da madeira. Em Speyside, essa perda fica em torno de 2% ao ano, o que a indústria chama de Angel's Share. Em 40 anos, isso representa uma redução substancial no volume original. O que fica no barril é mais concentrado, mais integrado, com menos álcool livre e mais compostos que vieram da madeira e do próprio processo de maturação. A graduação alcoólica dentro do barril não é estática. Nos primeiros anos, a água evapora mais rápido do que o álcool em condições de baixa umidade, elevando a graduação. Com o tempo, especialmente em climas úmidos como o escocês, o processo se inverte. O álcool evapora proporcionalmente mais e a graduação cai. Barris muito velhos podem chegar ao ponto de não mais serem adequados para consumo se a graduação cair abaixo do mínimo legal. A equipe de avaliação da Diageo retira amostras periodicamente usando um instrumento chamado Valint.
um tubo longo que penetra pela rolha sem abrir o barril. Cada amostra é avaliada em laboratório e por nariz. Barris que estão desenvolvendo defeitos são identificados e descartados. Berries que estão desenvolvendo algo excepcional são marcados como candidatos ao Blue Label. É aqui que o Blue Label diverge de qualquer outro blended Scotch. A maioria das blendas seleciona barris dentro de uma faixa etária definida. O critério de tempo estabelece o filtro inicial e a qualidade determina o restante. O Chivas 18 seleciona barris com 18 anos. O Johnnie Walker Black Label usa barris com no mínimo 12. O Blue Label não tem declaração de idade. Não porque os componentes são jovens, é o oposto. Os componentes mais velhos da blenda atual têm idade estimada entre 40 e 50 anos. Mas a ausência do número no rótulo é uma declaração de critério. O que importa não é quanto tempo passou, é o que o barril se tornou. Um barril de 45 anos mal desenvolvido vai ser descartado antes de um barril de 22 anos excepcional. A maturação é o critério, não o calendário. Esse é o ponto de partida para a seleção. De 10 milhões de barris disponíveis nos estoques da Diageo em qualquer momento, a proporção que chega ao Blue Label equivale a 1 em 10 mil. O processo de identificação de barris candidatos começa nos armazéns e continua no laboratório de blending em Menstrie, na Escócia Central. Os barris aprovados nas avaliações periódicas nos armazéns chegam ao laboratório como amostras em copos. E aqui há um detalhe que diferencia o processo do Blue Label. Os copos são tintados de azul. A cor do whisky entrega informações antes mesmo de o avaliador levar o copo ao nariz. Um whisky escuro em carvalho de Xerez vai parecer mais rico antes de ser cheirado. Um whisky claro vai parecer mais delicado. Essa expectativa visual cria viés. O copo azul elimina a cor como informação, forçando o julgamento a depender exclusivamente do olfato e do paladar. A Master Blender, Dr. Emma Walker e sua equipe de 12 especialistas avaliam as amostras nesse sistema. Nosear. Mergulhar o nariz no copo, girar o líquido, respirar em etapas, é a primeira avaliação. Depois, a boca. Depois, as notas. Os barris que passam nessa dupla avaliação entram na lista de candidatos para a blenda daquele ciclo. O Blue Label é construído a partir de 4 pilares geográficos. A Cardo, em Speyside, é o coração. Fornece o núcleo frutal, a doçura natural de malte bem desenvolvido e o corpo que unifica o perfil da blenda. A Diageo adquiriu a Cardo no final do século XIX e desde então ela ocupa na blenda Johnnie Walker o mesmo papel que o Stratisla ocupa no Chivas, o malte central ao redor do qual todos os outros são construídos. A Clynelish, nas Highlands do Norte, traz textura. É uma destilaria de caráter particular. Produz um malte com untuosidade cerosa, uma sensação na boca de revestimento e persistência que poucos maltes conseguem oferecer. Mel, cítrico, uma fumaça suave que não compete com os outros componentes, mas adiciona profundidade. Para uma blenda que precisa de suavidade como atributo central, a Clynelish é o alicerce técnico dessa qualidade. A K.O. Ila, em Islay, fornece a tensão. No contexto do Blue Label, a defumação de Islay não aparece como protagonista. Aparece como nota de fundo persistente que impede a blenda de ser apenas doce e sem personalidade. É a proporção de K.O. Ila que cria a diferença entre suavidade com caráter e suavidade sem nada a dizer. A Glenkinchie, nos Lowlands, contribui com leveza e flores. É o componente mais delicado das 4 âncoras. Existe na blenda como contrapeso, o frescor que equilibra o peso de Clynelish e a fumaça de K.O. Ila. Além dessas 4, entram maltes de outras destilarias cujos nomes raramente aparecem em rótulos, mas cujas contribuições são identificáveis para quem conhece o perfil de cada casa. Existe um tipo de componente no Blue Label que não existe em nenhuma outra blenda de produção regular. São os Ghost Whiskies, os whiskies de destilarias que fecharam.
A indústria escocesa passou por fechamentos em massa nos anos 80, quando uma crise de superprodução forçou dezenas de destilarias a encerrarem operações. Algumas foram demolidas, outras convertidas. O que ficou foi o líquido que estava nos barris no momento do fechamento. Esses estoques são finitos. Cada garrafa produzida com eles diminui o que resta. Não existe reposição. A destilaria fechou, o equipamento não existe mais. E o estilo específico que aquela casa produzia não pode ser replicado exatamente por nenhuma destilaria ativa. A Brora, nas Highlands do Norte, fechou em 1983. Produzia um malte de caráter pesado, oleoso, com notas de couro e uma defumação peculiar diferente de Islay. O estoque remanescente nos armazéns da Diageo é avaliado periodicamente e entra em blendas selecionadas, incluindo o Blue Label. A Port Ellen, em Islay, também fechou em 1983. Um malte de turfa pesada com textura que destilarias ativas de Islay não replicam de forma idêntica. A Caol Ila é prima de Port Ellen, não cópia. A Port Dundas era uma das maiores destilarias de grão da Escócia. Encerrou operações em 2011. O grão produzido lá tinha características que Cameron Bridge, a principal destilaria de grão ativa da Diageo hoje, não reproduz de forma idêntica. O Port Dundas, que ainda existe nos barris, entra no Blue Label como uma dimensão de textura que vai desaparecendo a cada garrafa produzida. Quando os últimos barris desses fantasmas acabarem, o Blue Label terá que ser reformulado. A Diageo não anuncia esse processo. A consistência da blenda ao longo das décadas é administrada compensando o desaparecimento gradual de um componente com ajustes nos outros, sem que o consumidor perceba a transição. O processo de blenda em si acontece em etapas separadas antes da combinação final. Os maltes selecionados são combinados primeiro entre si. Cardo, com os outros Speysides aprovados naquele ciclo. Clynelish, com os outros Highlands. Caol Ila e qualquer outro Islay selecionado. Cada grupo de maltes forma uma pré-blenda antes de se encontrar com os outros. O grão é tratado separadamente. A Cameron Bridge, nos Lowlands, produz o uísque de grão em colunas de destilação contínua que funcionam em velocidade muito maior do que os alambiques pot stills das destilarias de malte. O resultado é um destilado mais neutro, mais leve, com menos dos compostos aromáticos que definem os maltes. O grão não compete, ele conecta, amplia o volume da blenda e suaviza as transições entre maltes de caráter muito distinto. Depois que maltes e grãos foram combinados internamente em seus grupos, os grupos se encontram. A proporção exata entre maltes e grão no Blue Label não é divulgada. Avaliadores que trabalham com a blenda cegamente indicam que a proporção de malte é alta para um blended Scotch. A suavidade do produto não vem de diluição com grão neutro, mas de maltes com décadas de maturação que já chegaram naturalmente a um ponto de suavidade e integração. Depois da blenda final, o whisky descansa nos tanques em um processo chamado marrying, o casamento. O objetivo é integração real, não justaposição. Quando componentes com perfis muito distintos são combinados pela primeira vez, um malte de 50 anos com um de 22, um Islay fumegante com um Speyside frutal, os sabores coexistem como camadas separadas perceptíveis ao paladar treinado. O marrying dá tempo para que as moléculas interajam, os aromas se fundam e o produto adquira uma identidade unificada. Componentes mais velhos exigem mais tempo de marrying, porque estão em equilíbrio químico diferente dos mais jovens. A equipe calibra esse período de acordo com a composição do lote. Depois do marrying, o whisky passa por filtração a frio, chill filtration. A temperatura é reduzida para perto de 0 graus. Compostos lipídicos que naturalmente existem no whisky se solidificam e são removidos pelos filtros. Sem esse processo, o whisky ficaria turvo quando resfriado em um copo com gelo. É uma decisão estética. A garrafa fica sempre límpida, em qualquer temperatura. A água é adicionada para ajustar o teor alcoólico ao 40% da garrafa final.
A mesma água escocesa que entrou no início do processo entra também no fim. Na linha de engarrafamento, as garrafas passam pelo enchimento automatizado, recebem rolha, lacre metálico, rótulo frontal e rótulo traseiro. Cada unidade é inspecionada. Nível de líquido, integridade da vedação, posição do rótulo. Um número de série individual é aplicado a cada garrafa. Ele rastreia a data e o lote da blenda. É o único vínculo rastreável entre o que está dentro da garrafa e o processo que o produziu, porque sem declaração de idade, sem informação pública sobre os componentes exatos, o número de série é o único documento disponível. Do grão ao barril, dias. Do barril à blenda, décadas. Nenhuma etapa pode ser comprimida sem consequência. A maltagem precisa do tempo dela. A fermentação precisa das suas horas. A destilação precisa do julgamento do destilador no momento do corte. E a maturação não negocia. O carvalho trabalha no ritmo que a química permite, não no ritmo que o mercado pede. O que define o Johnnie Walker Blue Label não é nenhuma etapa isolada. É a soma de cada decisão tomada ao longo de décadas, em destilarias diferentes, por pessoas que nunca vão ver o produto final. A cevada plantada em Speyside nos anos 80. O destilador que fez o corte do Hart na Clynelish em 1990. O barril de Xerez que chegou da Espanha em 1985. Quando você abre essa garrafa, está abrindo o resultado de tudo isso. Agora, você sabe o que está dentro.